falando aqui a respeito de Acabe, ele diz assim: o seu casamento atrapalhou Acabe, um jugo desigual atrapalha. E como atrapalha? Jugo desigual na fé, jugo desigual materialmente falando, financeiramente falando. Eu conheci um jovem que era daqueles assim: não, se eu achar uma moça rica eu caso, se eu não achar eu não caso. E ele encontrou uma moça bem rica, um jugo desigual, encontrou um jugo desigual, e ele casou. Dentro de pouco tempo ela falou para ele assim: eu mando em tudo que tem aqui é meu, você casou comigo, você não tinha nada, e eu que vou mandar na casa. E colocou ele debaixo do sapato. Jugo desigual. Na vida financeira, jugo desigual. Na fé, nós vamos ver daqui a pouco. O casamento acabou dentro de pouco tempo. O casamento de Acabe atrapalhou ele. Olha, atrapalhou completamente. Com uma mulherzinha, a qual era uma princesinha, filha de um rei, uma Jezabel, muito bonita de aparência, mulher muito bonita, porém o seu coração era perverso. Misericórdia. Ela era uma idólatra. E o Mobrana falou na mensagem Terceira de Deus, parágrafo 6. Você não deve casar com ter um jugo desigual. Um cristão não casa com descrente sob hipótese, circunstância alguma. O profeta diz assim: Acabe fez essa coisa maligna. O pastor Joaquim falou assim de buscar lá fora, buscar um casamento lá no mundo, lá fora. Ele diz assim: de 10, 2 dá certo. Costuma ser assim, de 10, 2 dá certo. Acabe fez essa coisa maligna. É coisa maligna. E nós aprendemos que, moço, se você vai buscar um companheiro, um moço que tem um jugo desigual na fé, não crê da mesma forma que você crê, ele crê lá nas doutrinas erradas, de ismo. É jugo desigual. Nós ouvimos que isso é super maligno. Acabe fez uma coisa maligna. E o jugo desigual na fé, desses grupos aí, um moço desses grupos que creem em ressurreição isolada, e toda essa coisa toda aí, de doutrina errada, nós ouvimos que é super maligno. Mombrana fala de uma jovem bonita, uma moça bonita que ele foi visitar, e ela estava num lugar de dementes, e ele disse: mas você aqui? Ela disse: Mombrana, eu gostaria que você ouvisse a minha história. O profeta disse: vá em frente, irmã, eu gostaria de ouvi-la. Ele disse: bem, irmão Brana, quando eu era uma menina, fui criada por pais cristãos que realmente criam em Deus, e eu ia à igreja, e então de repente comecei a sair com um rapaz que fumava. É desse jeito, de repente, quando você percebe, o diabo é sutil, e o profeta disse: é dever dele ser sutil. Ele está no posto do dever dele. Então de repente comecei a sair com um rapaz que fumava, e disse: fui descobrir que ele bebia. E certa noite ele queria me levar para beber, e eu não queria fazer aquilo, absolutamente não queria fazer aquilo. Ele me persuadiu a comer alguns doces, ou melhor, a beber uma Coca-Cola. Isso foi uma noite, e ele havia colocado algumas substâncias nela. Meu Deus, Coca-Cola com substância que não sabe nem o que ele pôs. Misericórdia. Ela disse: eu não era mais uma moça de moral.
Então pensei, qual é o sentido disso? Eu simplesmente joguei a minha vida fora. Quantos estão jogando a vida fora? Com pouca coisa, joga a vida fora, vende a primogenitura, compromete o direito de vir no altar, joga fora a chance, a oportunidade que tem. É desse jeito que acontece. Eu vou adiantar por causa do tempo. Uma mensagem, porque não somos uma denominação. Eu tinha um rapaz bom e honesto, e esse menino está ficando de tal maneira que ele pega tudo que toca. Eu disse, é porque ele está associando com um ladrão. Anda dois juntos, se não tiverem acordo. Perimbulo com alguém que é um ladrão, você mesmo será um ladrão, você é conhecido por sua companhia. Minha velha mãe de Quentá costumava dizer, se você deita com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas também. Mensagem, porque não somos uma denominação, 121. Tome uma mulher boa e decente e uma moça e ponha com um rapaz que não é decente, um rapaz bom e decente. E a primeira coisa que você fica sabendo é que ele tornou tão baixo como um cachorrinho. Meu Deus, vire isso, vice-versa, você é conhecido por sua companhia. Separe-se, sai do meio deles, disse a Bíblia, estejam separados. O profeta disse que é uma das piores coisas, ele disse aqui nessa mensagem, aqui falando de Sansão, uma igreja enganada pelo mundo, ele disse, ele saiu do seu próprio território, ele começou a ter como companhias más, parágrafo 10, companhias más. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem, porém quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou o problema. Ter companhias más com o mundo, o profeta diz, uma das piores coisas que fez. Uma das piores coisas que fez. Na mensagem Hebreus capítulo 7, segunda parte, Mombrana continua o assunto aqui nessa mensagem, 118, um homem vê uma Jezabelzinha toda pintada, você sabe, e ele irá ao redor e cairá por ela, talvez uma boa esposa. Então você se chama um cristão? Que vergonha, você precisa de outra dose do altar. Algumas de vocês mulheres, olham ao redor, em algum velho rapaz com seu cabelo liso, com toda a vaselina nele, para deixar de boca aberta. Então você, certa velha garotinha aqui não muito tempo atrás, isto não é uma piada, porque eu não tenciono contar isso como uma piada, mas as pessoas sabem que este não é um lugar para contar piadas. Mas uma velha garotinha aqui, ela havia aqui, uma velha garotinha aqui, havia bons garotos, tem bons rapazes na igreja, aquele galo velho, experiente, né? De casa, às vezes diz assim, a santa de casa não faz milagre, né?
Mas bons moços na igreja, bons garotos aqui, garotos cristãos, há muito tempo, bons garotos cristãos. Certa velha garotinha começou a sair com um certo velho baixinho aqui, no centro da cidade, fumava cigarro e tinha um cantil em seu bolso, e ele dirigia um pequeno carro Roadster, tipo de carro aberto com um assento para 2 ou 3 pessoas, em um assento removível, com um compartimento de carga na parte de trás, ao redor da cidade. Eu não podia ver o que ele havia visto naquele garoto, atraído, né? Ele não vinha à igreja, e quando vem só para casar, aí batiza, fica lindo, fica uma maravilha, né? Fica bonitinho. Depois que casa, faz igual o saudoso pastor de Mar contou, de um jovem que casou. No dia do casamento, ele falou: a última vez que você veio na igreja. Batiza, vem no altar, ora, bonitinho, só até casar. Casou, tchau, acabou. Ele não vinha à igreja, ele sentava lá fora. Você quer mais do que isso? Moço, quando uma jovem moça chega para você e fala assim: você quer namorar comigo? Você quer mais? Mais sinal? Não, espera aí. Você não é um pouquinho para frente, não, hein? Ele escolhe, ela tem o direito de dizer sim ou não. Ele não via a igreja, sentava lá fora e punha na igreja ali fora, e então se sentava lá fora, do lado de fora, em seu carro, esperava, não entrava na igreja. Eu disse a ela um dia, ela morava em Ney Albany, e eu disse: eu quero lhe perguntar algo, mocinha, o que no mundo você viu naquele garoto? Eu disse: em primeiro lugar, ele odeia a verdadeira religião que você tem, julgo desigual. Ele despreza o seu Cristo, ele nunca se faria um esposo para você, ele te fará infeliz por toda a sua vida, estraga a sua vida. Eu disse: bem, há bons rapazes cristãos aqui com os quais você poderia sair, e ali seu papai e mamãe desprezam a ideia de você sair, mas você vai de qualquer maneira e você pensa: eu tenho 16 anos. Sabe que Isaac, com 40 anos, ele estava orando, esperando por Rebeca, filho de Abraão. Hoje esse adolescentezinho de 14 anos acha que sabe tudo, que os pais não sabem nada, e que é dono dos narizes e acha que pode fazer o que quer. Billy Paul também pensou dessa forma, e ele disse: eu pensei que eu sabia de tudo e eu não sabia de nada. O que está acontecendo hoje? Nós somos filhos de Abraão ou não somos? Você é filho de Abraão ou não é? Nós somos. Eu tenho 16 anos. Ele não obedece pai, não obedece pastor, ele tem que casar para saber mesmo. Por que não devia ter casado? Ela começou a usar maquiagem e fugir. E a primeira coisa, ela estava em estabelecimento de danças à beira da estrada. Eu vou adiantar aqui. Então ela respondeu assim: ele tem pezinhos tão lindos e ele cheira tão bem. O que você viu naquele moço, hein? Ele tem pezinhos tão lindos e cheira tão bem. Esse negócio de cheirar muito, hein? Homem cheirar muito, hein? Homem não pode feder, não. Eu vejo assim, eu tenho que ser natural. Eu não fede CC, mas também dá aquele cheiro que afoga a gente.
Eu fico meio assim, viu? Ele cheira tão bem. Você poderia imaginar aquilo se perfumando aqui, se perfumando. Aquilo é um marica, não um homem. Ai, ai. Olha, eu disse, irmã, eu preferiria sair com um garoto cristão que tivesse pés como cascalho e cheirasse como um furão selvagem. Ah, furão, diz que é pior do que a jaratataca. Jaratataca é terrível. Ela passa assim meia-noite, no outro dia, 7 horas da manhã, você passa lá, o mau cheiro está lá. Morava um irmão que onde eu dava assistência numa fazenda, e o peão da fazenda, andando à noite, não viu a jaratataca, no escuro chutou a jaratataca, com tênis novo. E ele chegou em casa, depois lavou esse tênis de todo jeito, que não conseguiu tirar o fedor da jaratataca, teve que jogar o tênis fora. Agora diz que o furão é pior do que a jaratataca, você já imaginou? Mas o irmão Branco falou assim, eu preferiria casar com um moço que tivesse pés como cascalho e cheirasse como furão selvagem, se ele fosse absolutamente um cristão. Se ele fosse um cristão. É melhor casar, às vezes, com um servente pedreiro que tem calo nas mãos, que vai ter tempo para você e que sabe te amar, do que casar com uma mão fina, que não vai saber te amar e não vai ter tempo para você. Um conquistador, né? Desculpe-me, pezinho tão lindo e cheira tão bem. O profeta diz assim: o casamento é nobre, mas deve ser iniciado com muita oração e reverência. Se não ora antes, vai orar depois. A maior coisa é encontrar o seu Deus, o seu Criador. Não tem um casamento misto. Case com um rapaz que creia exatamente como você crê. Olhando para o invisível, parágrafo 12. Se você casar com um moço que não crê exatamente como você crê, é um jugo desigual.